Oi pessoal, tudo bem? Lá vamos nós com mais um vídeo, é o último da nossa aula dessa semana, que é de Química. Hoje nós vamos aprender funções químicas, página 66 aí da nossa apostila, beleza? Funções químicas, o que são então as funções químicas? É um conjunto de substâncias que têm propriedades químicas semelhantes, são chamadas de propriedades funcionais. Por exemplo, cloreto de sódio, que é nosso sal de cozinha, sulfato de potássio e bicarbonato de sódio, que a gente usa muito aí, são bem diferentes do vinagre e do limão, né? O bicarbonato e o sal, eles têm sabor salgado, e quando eles são dissolvidos em água, eles vão formar boas soluções, que são condutoras de eletricidade. Já o vinagre e o limão tem aquele saborzinho azedo, né, característico. A cal hidratada, que a gente usa em pintura, e o leite de magnésia, quem já tomou leite de magnésia aí quando estava com aquela dor de barriga? Tem aquele sabor adstringente. Sabor não, né? Gosto ruim mesmo. Que prende a língua. Esses aí são substâncias iônicas que possuem sua composição o radical OH como íon negativo. Lembra que o íon negativo é o ânion e o positivo é o cátion. E vão conduzir bem a eletricidade quando estão em solução. Beleza? Existem 4 tipos de funções químicas principais. São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. O principal critério de classificação de uma substância numa dessas funções aí são os tipos de íons que elas vão formar quando são dissolvidas em água. Por exemplo, os ácidos, as bases e os sais, eles formam íons diferentes em solução aquosa. Esses íons é que vão conduzir a corrente elétrica numa solução aquosa e por isso eles são chamados de eletrólitos. Eletrólitos são as substâncias que conduzem a corrente elétrica quando elas estão em solução aquosa. Se você já viram uma pilha, às vezes a pilha estoura e sai aquele óleozinho, então ali é a solução aquosa, é o eletrólito daquela pilha. É ali que vai passar a corrente, beleza? Beleza, vamos lá conhecer cada uma das nossas funções químicas. O vídeo eu vou subindo aqui a câmera e descendo de acordo com o nosso slide. Então, vamos lá. Os ácidos. Vamos levar aqui em consideração as seguintes substâncias. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O ácido nítrico, que é o HNO3. O ácido clorídrico, que é o HCl. E o ácido sulfídrico, que é o H2S. O que é que tem de parecido aí em todo mundo? O H. Todo mundo aí vai ter o hidrogênio. Então, essa é uma característica básica do ácido. Todo mundo vai ter o radical hidrogênio positivo combinado com um não metal ou com um radical negativo, SO4 ou NO3, por exemplo. Vamos gravar aí na nossa cabeça e no nosso coração. O ácido sempre vai ter o hidrogênio, um H+, combinado com um não metal ou com um radical negativo. Então, a gente pode definir ácido como uma substância que, em solução aquosa, vai sofrer ionização e vai liberar cátions H+, beleza? Alguns ácidos são perigosos porque eles são corrosivos, por exemplo, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e alguns outros que são usados aí na composição de produtos de limpeza. Tem que focar bem nesse conteúdo que o ácido é aquele que tem o hidrogênio, H+, com um não metal ou com radical negativo, tá? Porque essa é a diferença básica do ácido para as outras substâncias. A gente classifica os ácidos com alguns critérios, quanto o número de hidrogênios, por exemplo. Se ele é monoácido, mono vem de quê? De 1. Então, se ele é monoácido, só vai ter um hidrogênio. Se ele é biácido, ele vai ter 2 hidrogênios. Se ele é triácido, 3 hidrogênios. E tetraácido, 4 hidrogênios. Vamos ver um exemplo? Ó, a gente tem aqui, na primeira coluna da nossa tabela, o HCl,
o HBr, o HI e o HCN. Todo mundo aqui tem quantos hidrogênios? Um só. Então, ele vai ser o quê? Monoácido. Aqui na nossa segunda coluna, a gente tem H2S, H2SO3, H2SO4, H2CO3. Todo mundo tem 2 hidrogênios, então ele vai ser biácido. Já na nossa terceira coluna, a gente tem H3ASO4, H3PO4, 3 hidrogênios, triácido. Na nossa quarta coluna, H4P2O7, H4AS2O7. Todo mundo tem quantos hidrogênios? 4 hidrogênios. Olha aqui embaixo. 4, 3, 2. E quando não tem nada, é 1. Então, ele aqui, tetraácido. Olha. E volta. Primeira coluna, monoácido. Segunda coluna, biácido. Terceira coluna, triácido. Quarta coluna, tetraácido. Como é que a gente sabe disso? Pelo número de hidrogênios que tem na substância. Beleza? Beleza, vamos lá. A gente também pode classificar o ácido de acordo com o número de oxigênios que ele tem na fórmula. Então, a gente já classificou pelo número de hidrogênios e a gente pode classificar também pelo número de oxigênio. Por exemplo, nosso ácido, ele pode ser hidrácido quando ele não tem oxigênio na fórmula. Por exemplo, o ácido iodídrico, HI, tem oxigênio? Hidrácido. O ácido sulfídrico, H2S, tem oxigênio? Hidrácido. Ácido clorídrico, HCl, tem oxigênio? Jamais. Então, ele é hidrácido. E a gente pode chamar de oxiácido aqueles que apresentam átomo de oxigênio na fórmula. Então, a gente tem o ácido carbônico, H2CO3, tem oxigênio? Oxiácido. O ácido sulfúrico, H2SO4, tem oxigênio? Oxiácido. E o ácido nítrico, que é o HNO3, também tem oxigênio, então a gente pode chamá-lo de oxiácido. Beleza? Então, a gente classificou os ácidos pelo número de hidrogênios e pelo número de oxigênios também, pelo número de hidrogênio. Era o quê? Monoácido, biácido, triácido ou tetraácido. Pelo número de hidrogênios. Já se ele tem oxigênio ou não na sua fórmula, a gente chama de hidrácido, não tem oxigênio, oxiácido, tem oxigênio. Beleza? De novo, na cabeça e no coração. Guardem essas informações. Vamos lá para as propriedades dos nossos ácidos, então. Eles têm sabor azedo, por exemplo, limão. Ele é azedo porque tem ácido cítrico, tem ácidos do cítrico. Laranja também, acerola e algumas outras frutas cítricas. Eles vão conduzir a eletricidade quando eles estão em solução e eles alteram a cor dos indicadores ácido-base, que a gente vai ver mais tarde. E os ácidos sempre vão reagir com as bases e vão produzir sal e água. Lembra que a gente estudou reações químicas? Então, não tinha os reagentes e os produtos. Então, reagente vai ser sal e base, ácido e base, que vai produzir sal e água, que serão os nossos produtos. Tranquilo? Vamos lá. Agora sim, a gente vai falar das bases. Já usaram soda cáustica para desentupir alguma coisa alguma vez? Ou hidróxido de cálcio para pintar? Esses são exemplos de bases. Olha, a soda cáustica é o NaOH. O hidróxido de sódio é o CaOH2. Eles também são chamados de bases ou substâncias alcalinas, porque vai ter em sua estrutura o radical OH. Base, a gente pode chamar ela de base ou hidróxido. Então, vamos lá. Eu sei que é muita coisa, mas a gente é inteligente, ó. Vamos respirar. Nós sabemos sim. O ácido, ele tinha o quê? O H+, junto com um não metal. Ou um radical lá negativo. Já as bases, elas vão ter o OH. Sempre OH.
Não é um H lá no início da substância e um O lá no final, não. Os dois juntinhos, não se separam. OH menos. A gente vai chamar essas substâncias que têm esse OH, que a gente chama de hidroxila, a gente vai chamar ele de base ou hidróxido. Então, como é que a gente pode definir as bases? São substâncias que, em solução aquosa, vão sofrer dissociação iônica e vão liberar um ânion OH-. Lá no ácido, a gente liberava um cátion H+. Aqui, a gente libera um ânion OH-, que a gente chama de hidroxila, mas a gente só chama de OH mesmo. Os hidróxidos, como a soda cáustica, também podem ser corrosivos, assim como os ácidos, e vão provocar queimaduras tanto externas quanto internas. Assim como os ácidos, a gente também pode classificar as bases, e a gente vai classificar as bases de acordo com o número de hidroxilas. Por exemplo, monobase, quando a gente tem uma hidroxila. Dibase, 2 hidroxilas. Tribase, 3 hidroxilas. Tetrabase, 4 hidroxilas. Aqui a gente tem alguns exemplos. NaOH só tem um OH, monobase. CaOH2 tem 2 hidroxilas, de base. AlOH3, 3 hidroxilas, tribase. SnOH4, tetrabase, 4 hidroxilas. Vamos lá. Quais são as propriedades das bases? Elas têm um sabor adstringente, ou seja, tem uma sensação de amarrar na boca e vão conduzir bem a eletricidade, ou seja, quando elas estão em solução, eles vão alterar a cor dos indicadores ácido-base. Elas vão reagir com os ácidos produzindo sal e água, lembra? Por exemplo, a gente tem o ácido sulfídrico e a soda cáustica que vão reagir formando sulfeto de sódio e água. Tá, a gente já sabe o que é ácido, já sabe o que é base. Sabe sim. Ácido libera H+, base OH-. E como é que a gente sabe se uma solução vai ser ácida ou vai ser básica? A gente vai utilizar uma escala que a gente chama de escala de pH. Está aqui na foto. O pH vai ser a medida da acidez de uma solução aquosa. Então, quando o pH vai de 0 a 7, ele é ácido. De 7 a 14, básico. Olha lá. Quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais básico. E aqui a gente tem a escala de cores. Os indicadores, eles vão ser substâncias que vão mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. Por exemplo, a gente pode ver suco de certas frutas e vegetais que eles servem de indicadores que vão mudar conforme o pH. Por exemplo, o suco de repolho roxo, quando ele está mais vermelhinho, ele é ácido. E ele, quando vai ficando básico, vai mudando para verde, amarelo, azul, como a gente viu na nossa escala do pH. A gente usa outros indicadores também, mas aí a gente usa em laboratório, como o azul de bromotimol, que quando ele fica em meio ácido, ele está amarelo, e em meio básico ele fica azul. A gente usa esses indicadores para saber se a nossa solução ela está ácida ou está básica. Quando mudar de cor, a gente vai saber se aquela solução é ácida ou básica, beleza? Esses aí são os nossos indicadores. Já vimos sais, já vimos bases, já sabemos quando a substância é ácida ou básica que a gente olha na nossa escala de pH. Tá faltando 2, que são os sais e os óxidos. Os sais a gente já conhece. A gente tem o cloreto de sódio, iodeto de cálcio, sulfato de potássio, nitrato de sódio. Todo mundo aí vai sair da reação de um ácido com uma base. Essa reação é conhecida como salificação ou neutralização. A gente sabe que um ácido, ele tinha um H+. E a gente sabe que a base, ela tinha um OH-. E o sal vai ter o quê? Então, gente, o sal aí é o excluído. Ele não tem nem H e nem OH. Então, a gente vê aí. Tudo que não tem H nem OH vai ser um sal no final. Por exemplo, olha, o NaCl não tem H
nem tem OH. É um sal. O CaL2 nem tem H, nem tem OH. O K2SO4 nem H, nem OH. É tudo sal. Vamos lá. Para nosso organismo funcionar perfeitamente, a gente precisa de sais minerais. Esses sais são muito importantes para a gente. Por exemplo, sal de cálcio, que ajuda a formar os nossos ossos e os nossos dentes. O sal de ferro vai proteger a gente da anemia, porque está lá junto da formação da hemoglobina. O sal de fósforo também participa da formação dos nossos ossos e são importantes para o nosso sistema nervoso. Aí a gente precisa se alimentar de leite, queijo, ovos, carne, fígado e folhas verdes para poder a gente aumentar os nossos sais minerais. Porém, alguns sais podem ser tóxicos, como os sais de mercúrio, que são utilizados nos antissépticos e em defensivos agrícolas também. Beleza? A gente também pode classificar os sais, assim como a gente classificou os ácidos e as bases. A gente vai classificar eles pela presença ou não de oxigênio. Olha como é fácil. Tem oxigênio? Sais oxigenados. Não tem oxigênio? Sais não oxigenados. Sulfato de potássio, K2SO4. Tem oxigênio? Sal oxigenado. Cloreto de sódio, NaCl. Não tem oxigênio? É um sal não oxigenado. Mamão com açúcar. E quais são as propriedades dos sais? Tem sabor salgado e vão conduzir bem a eletricidade. A gente obtém o sal a partir da reação de um ácido com uma base. E por fim aí, a gente tem os nossos óxidos. São compostos que só vão ter 2 elementos químicos. Veja, é importante. O óxido, ele só tem 2 elementos e é obrigatório ter oxigênio. Então, tá muito fácil. Se você vê uma substância que só tem 2 elementos e um deles é oxigênio, é o óxido, não tem para onde correr. O único elemento que não forma óxido é o flúor. A gente não vai ter um FO. Não vai existir um óxido de flúor. Mas todos os outros elementos, eles formam óxidos. Por exemplo, a água, H2O, é um óxido. A areia, SiO2, óxido. Gás carbônico, CO2, também é um óxido. E muitos minérios que a gente extrai de metais importantes também são óxidos. Já alguns óxidos, eles são muito tóxicos, tipo o óxido de chumbo e o monóxido de carbono. O chumbo, quando ele é ingerido, ele pode ser letal, mesmo em pequeninas quantidades. Assim como os sais, as bases. E os ácidos, a gente também pode classificar os óxidos. A gente pode classificá-los em óxidos básicos, que na presença de água, ele vai produzir uma base, vai reagir com o ácido e vai originar sal e água. Os óxidos ácidos é aquele que na presença de água vai produzir um ácido e na presença de uma base produz um sal e água. É o contrário lá do óxido básico. O óxido neutro não vai reagir com água, nem com ácido, nem com base. Os óxidos anfóteros é todo aquele óxido que na presença de uma base vai se comportar como óxido ácido e na presença de um ácido vai se comportar como óxido básico. Os óxidos duplos, que são chamados também de salinos ou mistos, é todo o óxido que vai ser formado pela associação de 2 outros óxidos. E os óxidos superiores é todo óxido que reage como óxido ácido, originando sal e oxigênio. O exemplo mais comum de óxido superior é o nosso peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Então, gente, o que é que fica aí no nosso coração depois dessa aula? Um ácido, ele sempre tem um H+, um cátion. Sempre vai ser o H, junto com o não metal, ou com um radical negativo. A base sempre vai ter a hidroxila, sempre vai ter o OH. O sal,
ele não tem nem o OH e nem o H. E o óxido, ele vai ter 2 elementos. Um é obrigatório que seja o oxigênio. Beleza? Vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo alguns outros vídeos que mostrem a ação dos indicadores, como é que a gente vai mudando de cor, como é que a gente vai saber ali usar a escala do pH, tá certo? Dê uma olhada na descrição do vídeo. E respondam as questões da apostila, página 75, questões 25 a 39, mandem para mim no meu privado. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui nos comentários do vídeo ou podem mandar pelo WhatsApp também. E eu corrijo e falo com vocês, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês até o final do vídeo. Se cuidem que o coronavírus está aí, né, gente? Até a próxima!